essa é a melhor forma de estudar que existe no momento. Se você não está estudando assim, está estudando errado. O Notebook LM é a IA do Google para estudar. É o seu novo caderno. Ao invés de você usar um cadernão ali, ó, papeliforme, você vai usar o Notebook LM. Pessoal, eu fiz um vídeo do Notebook LM, tá até aqui no canal, foi um dos vídeos mais assistidos. Todavia, tanta coisa mudou desde que a gente teve esse vídeo que basicamente eu precisei fazer um novo vídeo para mostrar para vocês. E digo mais, uma outra coisa que também foi renovada. Lá eu falei sobre o mecanismo de você conseguir o Notebook LM gratuitamente. E esse mecanismo foi renovado agora por uma outra via. Eu vou mostrar para vocês no final. Então, se você quiser saber como usar isso aqui de graça, sem pagar, tá? Ainda ter 2 TB no Google Drive, ainda poder usar o Gemini 2.5 Pro, que é a IA da Google na sua versão paga, como se fosse o GPT pago aí, você vai ter tudo isso e muito mais. Então, fica até o final do vídeo. Pessoal, para quem não sabe, o Notebook LM nada mais é do que uma IA para estudo, especificamente para estudo. Ela é uma IA com muitos guardrails. O que é isso, Luciano? O que é guardrail? Lá na estrada, sabe quando você vai fazer aquela curva e tem ali algo protegendo caso você saia da pista? Exatamente, é o guardrail. E essa IA aqui não vai deixar você passar vergonha, não vai ter aquele momento onde você eventualmente vai falar algo que não está nas referências que você colocou. Vamos dar uma olhadinha, então, como que funciona. Hoje, depois das suas últimas atualizações, nós temos aqui até mesmo, né, cadernos de outras pessoas, de empresas, né, você vê aqui The Atlantic, você vê uma Our World in Data, né, que é uma, como se fosse o IBGE lá, americano, né, tem o The Economist, que é um jornal, né, muito reconhecido, e tem os seus, que você está criando, né, vou mostrar aqui basicamente como que é o Notebook LM por dentro, então. Aqui, né, esse conteúdo, né, nessa página é mais para o médico, né, você vai aprender aqui, não importa qual que é a sua área, mas olha, eu coloquei aqui conteúdos sobre perda de peso involuntário do BMJ Best Practice, que é um aplicativo de suporte à decisão excelente. Do Felipe eu não sei extrair de lá, eu ensino. Duncan, né, que é um tratado de medicina muito bom, de medicina ambulatorial. Dynamed, também excelente. Coloquei um fluxograma ainda da investigação da perda de peso involuntário do Dynamed. O Symptoms to Diagnosis, que é um livro excelente. E o UpToDate, que é um aplicativo de suporte à decisão. Como que eu acrescento essas fontes? Eu clico aqui, ó, em adicionar. Quando eu clico em adicionar, ele vai me permitir colocar PDF, TXT, que é do bloco de notas, né? Markdown, um outro formato que é muito usado dentro do mundo da IA também. Áudio, inclusive, MP3, quer colocar uma aula, um áudio de uma aula que você assistiu. Pode pôr os documentos da Google, tá certo? Então, apresentações que estão em formatos lá dos documentos da Google, os PowerPoints lá que você tem no Google Drive, até mesmo as planilhas. Links, você pode colocar um link de algum site para entrar e virar fonte também. Um vídeo do YouTube, sim, você acredita? Se você colocar aqui, por exemplo, algum vídeo do YouTube, você vai ter, eu posso até fazer isso agora, ó. Olha que legal, você entra aqui no YouTube, pesquisa sobre perda de peso involuntária no YouTube e pode acrescentar esse vídeo, e esse vídeo também se torna aí uma fonte, ó, aula de perda de peso involuntária. Então eu vou pegar aqui, ó, compartilhar, posso colocar para que seja uma fonte também dentro desse nosso Notebook LM. Então, coloquei aqui, ó, inserir, pronto. Vai ser adicionado como uma das fontes. Quantas fontes eu posso colocar? Você pode colocar até 300 fontes, se você tiver a versão paga, que é essa versão que eu vou ensinar você a ter de graça. E ainda texto copiado, também dá para você só copiar um texto e colar ali, também vai virar uma fonte. E aí, como funciona? Bom, eu vou fazer uma pergunta, qualquer pergunta, vamos lá. Qual o conceito de perda de peso involuntária? Tem algum valor em quilos ou algum ponto de corte para considerar a perda de peso involuntária? Ok, perguntei, aí ele vai responder. Eu posso selecionar aqui as fontes, né? Então quero que responda com qual fonte, né? Então vou colocar aqui só para responder com o vídeo do YouTube que eu coloquei. Vamos ver o que ele vai responder, vamos ver. Se tiver lá nesse vídeo do YouTube essa informação, ele vai responder. Bom, ele trouxe, ó, o conceito de perda de peso involuntária refere-se à perda de peso que ocorre sem qualquer esforço por parte do paciente e não é uma consequência esperada de um tratamento para uma condição médica ou uma doença específica. Alerta deve ser acionado quando a perda é superior a 5%. Se eu clico aqui, pessoal, vocês estão vendo que tem um númerozinho 2, citado aqui no estilo Vancouver, eu clico em cima desse número 2, e quando eu faço isso, ele vai lá para o texto. Que texto, Luiz Felipe? O texto da aula. Sim, ele pegou toda a aula, tudo que foi falado, transcreveu em texto, e traz para mim a resposta falando, ó, na aula foi falado nesse momento aqui. E aí você pode ou cair já nesse momento no vídeo, ou ainda ver na transcrição aqui o momento certinho. Então é muito interessante. Bom, além disso, o que mais que dá pra gente fazer aqui? Dá pra gente fazer, inclusive, ó, vou até tirar esse vídeo aqui, porque eu não quero esse vídeo nas fontes. Bom, só coloquei para exemplificar para vocês.
Então dá para fazer um mapa mental. Então tá aqui o mapa mental. Perda de peso involuntária, definição, né? Epidêmio, né? Então, epidemiologia. E detalhe, por exemplo, aqui você vê que eu cheguei, ó, se eu clicar, eu não cheguei no fim da via, ainda tem uma setinha no fisiológicas aqui, dá para eu clicar. Ainda dá para eu clicar no malignidade. Agora aqui acabou. Acabou, não tem mais informação sobre isso aqui? Bom, eu posso clicar, ó, mais comum, gastrointestinal, pulmonar, linfoma e pâncreas. Se eu clico nisso, ele coloca, ó, converse sobre essas fontes, o que elas dizem sobre gastrointestinal, pulmonar. Então, só de clicar em cima no mapa mental, ele já traz aqui para esse outro cenário, para que eu possa verificar o que as fontes dizem sobre esse ponto específico. Então, é muito interessante. Mas, Luiz, isso já tinha, né? Quando você fez o último vídeo. Sim. Agora, tem uma novidade. Videoaula, sim. Aí eu mandei, né? Eu dou aula aqui numa universidade, mandei para ele aqui o roteiro. Today we're going to jump into a case you'll see all the time, but one that can be really complex. The patient who comes in with unintentional weight loss. Honestly, this is one of those classic diagnostic challenges where we really have to put on our detective hats. So let's dive right in. This is the big question. Pessoal, olha só, tem todo um slide, todo um visual, né? And solve this Ó, ele vai definindo o problema, causas e mecanismos, approach clínico. Depois, quando ele vem aqui, ó, significante unintentional weight loss, ou perda de peso não intencional significativo, coloca a definição. Logo depois ele traz, ó, qual que pode ser a causa da perda de peso, ou uma dieta, exercício, ou até mesmo uma doença que está ali escondida. Verdade ou mito? Estudo porque eu pedi, tá no prompt, eu coloquei no prompt, ó, trate a questão, é verdade ou mito que a pessoa a partir de 65 anos começa a perder peso, né? Aí ele coloca aqui, ó, não é normal, coloca uns emojis, né? Ó, o emoji do dedinho para baixo, thumbs down, né? E traz também aí o esteto. Olha só que interessante como eles colocam aqui, ó, faz até gráfico, pessoal, olha, as causas de perda de peso não intencional, colocou em gráfico pra gente. Luiz, tá em inglês, né? Ele faz em português também? Por enquanto não. Então vamos ouvir aqui o podcast que ele fez? Ó, vamos um trechinho aí para que vocês vejam o áudio do podcast. Olá, bem-vindos a mais uma análise focada feita aqui especialmente para os residentes de medicina de família da Unievangélica. Os que eu dou Hoje aula. o nosso tema é crucial, perda de peso involuntária em adultos e idosos. É uma queixa comum, né? Mas que, nossa, exige atenção. Temos ótimas fontes para guiar a gente nessa discussão. Exatamente. Perder peso sem querer pode sim ser um sinal importante, um alerta. A ideia hoje é organizar as informações essenciais dessas fontes, né? Pessoal, 13 minutos, tá, de podcast de primeira qualidade. Além disso, pessoal, dá para gerar relatórios, documentos de resumo, guias de estudo, perguntas frequentes. Se o conteúdo é um conteúdo cronológico, dá para pôr até uma linha do tempo. E se eu quiser padronizar, usar um prompt específico, basta eu clicar aqui nos 3 pontinhos e colocar personalizar. No vídeo também é a mesma coisa, dá para eu personalizar com o prompt, ele vai abrir a janelinha aqui, de eu colocar, de eu inserir o prompt, e aí eu insiro. Posso pedir uma duração mais curta ou ainda uma duração padrão. Isso tudo é novidade, nada disso tinha antes, né? Outra coisa, definir o estilo de conversa. Quero padrão, quero analista, quero um padrão mais guia, um outro personalizado, aí eu posso até colocar um prompt, né? Então, responda como se você fosse alguém que é doutor nesse assunto, PhD nesse assunto. Responda como uma professora de primário, se eu quiser uma resposta mais simples. Às vezes é um assunto que eu não sei nem por onde começar, certo? E posso ainda escolher o tamanho da resposta, uma resposta padrão, uma resposta mais longa ou ainda uma resposta mais curta. E outra coisa que também eu acho extraordinária é que agora dá para você compartilhar o seu notebook LM. Inclusive dá para você deixar um recadinho, uma mensagem de boas-vindas para quando a pessoa entrar, abrir esse notebook, dá para você ver se é qualquer pessoa com link, se é restrito o acesso, se os leitores vão ter acesso a todo o notebook, né? Ou seja, os leitores vão poder conversar, ver as fontes, ver as notas que você já salvou. Como assim notas, Luiz? Por exemplo, lembra daquela primeira pergunta que eu fiz? Eu posso colocar aqui, ó, salvar nas observações, e aí eu fixo ela aqui. Então eu fiz várias perguntas para os residentes, coloquei as perguntas aqui ao lado. Muito bom, né? Pessoal, realmente incrível o ponto que nós estamos chegando. Se você quiser mudar a linguagem para inglês, você ainda consegue participar do podcast. Sim, você vira um dos que estão ali fazendo a interação. Vai estar escrito Jump into the Conversation, certo? E aí você pode fazer isso. Mas Luiz, beleza, eu vi você fazendo isso aí, como que faz para eu colocar essas fontes? Né? Como eu disse a vocês, adicionar e fazer o upload. Mas não, estou te perguntando, Luiz, sobre essas fontes que você colocou, BMJ, por exemplo. Eu tenho acesso aqui ao BMJ, mas não sei como fazer. Bom, você vai entrar no site, vai abrir o tema, né, que te interessa, né? Então aqui, no caso, eu estou em cefaleia, né? Vim aqui, cefaleia atencional, clico em cefaleia atencional, venho aqui em ver PDF, ok? Ver PDF, a partir daí é só salvar, coloca aqui, salvar, né? Até tem uma pastinha aqui já do notebook LM que eu já deixei separado, ó. E aí, beleza. Dynamed, mesma coisa, vou abrir aqui cefaleia,
Coloque em português aqui, pesquisar, headache, ó, posso vir aqui e imprimir o símbolozinho aqui da impressora. Seleciono tudo, print, a partir daí já vai gerar o PDF para mim. 1912 páginas sobre cefaleia, aguenta. Agora aguenta, pediu. E aí você coloca criar o PDF, né? Vem aqui também aqui no meu iPad e seleciona uma das pastas mais novas aqui por data, Notebook LM demonstração, pronto. E aí depois é só eu vir aqui no Notebook LM e ir acrescentando essas fontes, né, dentro aqui do meu Notebook LM, certo? Pois bem, Luiz, você disse que eu teria acesso gratuito a essa ferramenta, né? Como que eu vou fazer isso? Ok, vamos falar sobre isso. O Google Gemini, né, bem como o Notebook LM, bem como 2 TB de armazenamento no Google Drive, bem como Deep Research, né, dentro ali do Gemini 2.5, resumos em áudio, isso tudo está custando zero para quem é estudante, tá certo? Então, se você é estudante, basta você fazer o cadastro até 6 de outubro de 2025, certo? Como que eu vou provar que eu sou estudante? É fácil, você vai acessar o Google One, confirmar os dados de estudantes pelo Share ID, então antes você precisava ter um e-mail institucional, agora não é mais necessário, e aí você vai basicamente provar pelo Share ID. Quanto tempo que nós vamos ter de acesso, pessoal? Nós vamos ter de acesso um ano, né, 12 meses, né? Só que eu preciso fazer o cadastro até 6 de outubro de 2025, portanto, não perca. Então as nossas novidades, né, do Notebook LM foram essas. Se você ainda não usa o Notebook LM para estudar, te recomendo fortemente que faça isso, pois ele sempre vai referenciar a resposta. Você clica, ele cai diretamente, ou naquele ponto do vídeo que falou aquilo, ou naquele ponto do texto que você colocou que fala isso. Então é muito bacana, é uma IA muito segura para quem está começando, e para quem estuda, não importa se está começando ou não, é uma IA ótima para estudar. Fique por aqui, se inscreva se esse vídeo te ajudou, né, curta o vídeo, né, isso ajuda realmente o nosso trabalho significativamente. Além disso, inscreva-se no canal, que aí, ó, qualquer novidade que tiver no mundo da IA na medicina, da IA geral, você vai ficar sabendo antes, porque a gente sempre faz vídeos assim. Foi um prazer estar com vocês, comente aí embaixo o que você achou do conteúdo. Abração!